16, versículo 15, nos diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém, igreja? Amém. Podem sentar. Louvado seja o santo e precioso nome do Senhor. Meus amados, nós estamos diante de uma ordenança de uma determinação divina para todo crente, para toda a igreja. Jesus aqui, prestes a ser levantado aos céus, ele chama a atenção dos discípulos, alguns, pela incredulidade deles, que quando as mulheres foram ao sepulcro e viram que Jesus, tomaram conhecimento, avisadas pelo anjo, que Jesus havia ressuscitado, e que elas fossem na frente anunciar. E quando elas anunciaram, alguns não creram. E aí Jesus dá-lhes uma palavra de repreensão, advertindo-lhes para a importância de eles crerem mais no Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus, antes de ser levantado aos céus, dá a eles uma ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o texto sagrado diz que quando Jesus foi recebido em cima, eles saíram proclamando o evangelho, e no que eles saíam fazendo a obra do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor cooperava com eles. E eu quero aqui pensar com você, porque, irmãos, se valoriza tanta coisa nessa vida, mas poucos são os crentes que valorizam a salvação. Poucos crentes valorizam o privilégio que nos é dado de sair pelo mundo representando Jesus Cristo onde passamos. Poucos valorizam esse privilégio. Há muita gente falando de titularidade nas coisas mundanas. Há muita gente valorizando coisas que perecem e não valorizam o privilégio de carregar consigo o título de servo de Deus, servo do Deus vivo, servo do Deus Criador, servo do Deus Salvador. Muitos estão banalizando, aleluia, o privilégio de ser cristão. E eu quero dizer para você, não esteja você nesse grupo que banaliza a honra que Deus nos dá.
eu posso aqui com muita tranquilidade dizer: servir a Deus, obedecendo o ID de Jesus, é uma tarefa nobre. Sair anunciando que Jesus Cristo cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e prepara e leva para o céu, é uma tarefa nobre, é uma tarefa gloriosa, porque não é qualquer um que consegue desenvolver essa nobre tarefa. Não é qualquer um, é só quem deu a vida para Deus, é só quem crê que Jesus Cristo é o Senhor, é só quem crê que Jesus Cristo o chamou, é só quem crê que Jesus Cristo o limpou da sujeira mundana, é só quem valoriza Cristo em sua vida. Meu Deus. Aleluia. Por isso, atender essa ordem de Deus é uma tarefa nobre. E eu posso aqui, sem o mínimo de preocupação de pecar, posso dizer: nem ser presidente da República é uma tarefa tão nobre como a tarefa de representar Deus para esse mundo aqui na terra. Se você crê, dê glória no nome do Senhor. Nem ser presidente da República, ser servo de Deus é uma tarefa nobre, porque só serve a Deus quem reconhece Deus como Senhor da sua alma, como Deus na sua vida. Então é muito importante, queridos irmãos, que nós creiamos, em primeiro lugar, que Jesus nos chamou do lamaçal do pecado, do jeito que nós estávamos, mas Ele não nos chamou para que fiquemos na igreja, na obra do Senhor, do jeito que estávamos lá no mundo. Porque quando Jesus entra na vida do homem, a primeira coisa que Jesus quer é ver a transformação. Verdade, Jesus. E só recebe de Deus transformação quem passa a servi-lo em espírito e em verdade. Por isso é interessante compreender, e que nós compreendamos, que ir anunciar as boas novas de salvação, além de ser uma tarefa nobre, é uma brilhantíssima arte de Deus a ser aplicada, a ser praticada por cada um de nós. Aleluia. Até porque pregar evangelho, irmãos, significa anunciar boas novas. Anunciar boas novas é praticar a arte de pregar, que vem de homília. É um termo grego que significa homilética. Homilética é a arte de pregar. Homília é uma arte que os gregos da antiga Grécia começaram a praticar. Falar em público, que não é uma tarefa fácil. Verdade. Não é uma tarefa fácil. É por essa razão
que quem chega à igreja para servir a Jesus, ele precisa querer ser discipulado. Meus irmãos, o que tem de crente fazendo besteira, e até obreiros fazendo besteira no meio cristão, não é pouca gente não, é muita. Sabe por quê? Não aceitaram ser discipulado. Todo crente que não aceita ser discipulado, ele fica crente desordenado. Ele fica um crente indisciplinado. É verdade, Jesus. Crente desordenado, crente indisciplinado, ele não obedece. Ele se torna um crente desobediente. Ele fica aquele crente cheio de achismo, e ele não aceita ser governado. Por quê? Porque ele não quis aprender como servir a Deus. E todo aquele, irmãos, que não quer aprender a servir a Deus, ele vai passar 10, 20, 30, 50, 100 anos no meio cristão, e ele não vai produzir, ele não vai prosperar, ele não vai crescer. A fé deles vai ficar sempre minguada, a vida espiritual dele vai ficar sempre raquítica, porque ele não aceita sentar para aprender a vontade de Deus pela palavra e pela prática da oração. Aleluia. É por essa razão que as igrejas estão cheias de gente apenas religiosas. Verdade. Nada mais. Apenas religiosas. O que elas praticam é religiosidade, nada mais. Mas os discípulos, se você observar o texto, você vai ver que os discípulos ouviram e acataram. Foram fazer aquilo que Jesus mandou. Irmãos, todo servo de Deus que ouve a palavra e faz o que Deus manda, ele cresce. Aleluia, aleluia, aleluia. Todo crente que obedece a palavra, ele cresce, ele prospera. Ele não fica aquele crente ocioso, né? Aquele crente ocioso, acomodado, naquele hábito e costume, sem fruto. O crente que aceita aprender, ouvir a palavra, aprender, exercitar a vontade de Deus, é o crente que vai dar fruto. E ele começa a dar fruto rápido. Ele começa a desenvolver atitudes, tarefas, as práticas de tudo que seja agradável a Deus. Alguns chegam até a correr demais. E aí o Espírito Santo de Deus que revela, que mostra, que dá a visibilidade espiritual, usa sempre alguém para travar aquele que quer correr demais. Porque na vida com Deus, irmãos, tudo tem equilíbrio. Verdade. Tudo tem a medida que Deus dá. É por isso que a gente precisa sentar para aprender. Porque quando nos disponibilizamos para aprender, a gente vai fazer uso dessa arte com todo o equilíbrio e com o propósito
de glorificar o nome do Senhor. É verdade, Jesus. Que nada é para a nossa glória, nada. Nas coisas de Deus, tudo que se faz tem que ser para a glória de Deus. Quando é para a glória de Deus, é Deus quem cresce em nossas vidas. Quando é para a glória de Deus, o nome do Senhor é glorificado através de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então é interessante que se entenda, irmãos, que anunciar a salvação em Cristo é um grande privilégio. Irmãos, pensa em nome de Jesus Cristo. Deus, ele não quer nada de ninguém forçado e nem quer resto. Na verdade, Deus nem precisa de nós. Ultimamente Deus vem fazendo eu falar isso, porque verdadeiramente Deus não precisa de nós. É verdade, Jesus. Deus não precisa nem depende de nós. Se há alguém aqui que depende de Deus, somos nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então é interessante, é importante que entendamos, aleluia, que o Senhor está nos dando um grandíssimo privilégio de nos colocarmos diante dele e dizer: eis-nos aqui, Senhor. Individualmente, eis-me aqui, Senhor. Maravilha de Deus. Usa-me a mim, Senhor. Envia-me a mim. Faça de mim instrumento em tuas mãos, na área que tu quiseres. É uma honra, é um privilégio. Então não tenho que ficar de mau humor nas coisas de Deus. Eu não tenho que ficar murmurando, reclamando, achando sacrifício, porque o Senhor poderia simplesmente nos fazer perecer, como fez com Sodoma e Gomorra, como fez nos dias de Noé. Ele deu a oportunidade, porque antes de Deus entregar a própria sorte, Ele primeiro dá a oportunidade. Ele deu 100 anos de oportunidade. O tempo que Noé ficou construindo a arca foi o tempo que aquele povo ouviu falar que Deus ia mandar um dilúvio. É verdade. A iniquidade, naquela época, ela já chegava mal às narinas, aos olhos do Senhor. Imagina hoje. Coisa fácil para Deus é fazer perecer toda a terra. Meu Deus. Aí quando se trata de nós, que um dia aceitamos a Cristo como Salvador da nossa alma, e vivemos perseverando em estar na presença do Senhor, disponibilizando o nosso ser para Ele fazer de nós instrumento em suas mãos, para Ele fazer de nós representantes do seu reino, para que Ele permaneça fazendo de nós embaixadores de Cristo. Veja que privilégio nos é dado de poder representar Deus para um povo aqui nessa terra. Aleluia. É um grande privilégio. Mas é interessante como muitos acham uma chamada corriqueira. Quando as pessoas não valorizam
é comum. Porque as pessoas acham que podem igualar-se a Deus. As pessoas veem a Deus como uma pessoa comum. Só quem se lança na vontade de Deus com inteligência, com fervor, com alegria, porque a obra de Deus, irmãos, se faz com alegria. É verdade. A obra de Deus se faz com fé, confiante. A gente sai para qualquer tarefa na obra de Deus, acreditando que grande será a vitória. Aleluia. Quem sai para fazer um evangelismo, para fazer uma visita num lar, com ar de derrotado, com semblante de pessimista, ele, ao invés de levar a paz, a alegria da salvação, ele vai levando maldição. Porque ele já vai incrédulo. Obra de Deus não se faz com incredulidade. Obra de Deus se faz com otimismo. Aleluia. Obra de Deus se faz com prazer, com satisfação, crendo no poder de Deus, indo na frente. Porque quando Deus vai na frente, irmãos, a glória de Deus se manifesta. Mas muitos se envolvem num grupo só para dizer que também estava ali. Mas na verdade, a alma, o espírito, o coração não está. E aí, ao invés dele ajudar, ele atrapalha. Porque ele se torna um peso no meio. Essa é a grande realidade. Quem não quer fazer a vontade de Deus com alegria, ele acaba se tornando um peso. E onde tem, irmãos, medo, insubmissão, ali tem demônio. E onde tem demônio, atrapalha. Por isso, quem sai para evangelizar, para fazer uma visita num lar, quem sai para fazer uma obra missionária, ele não tem que sair para ir passear. Ele não tem que sair visualizando alguma conveniência. Ele tem que sair orando. Ele tem que sair pedindo: Deus, vá na nossa frente. Deus, seja nosso escudo. Deus, toma nossa vida em tuas mãos. Entra conosco. Fala através de nós. Cura aquele enfermo. Liberta aquele oprimido. Faça um milagre de salvação. Jesus. Ele tem que ir clamando e crendo que ele verá o milagre de Deus. Aí o nome do Senhor vai ser glorificado na vida dele. E atender o ID de Jesus não é só entrar num ônibus, num carro, num avião e sair dizendo: estou indo para a obra. Aí, na verdade, o alvo dele não é esse. É ir passear. Vai conhecer Nova York. Vai conhecer Rio Grande do Sul. Vai conhecer Campos do Jordão, Porto de Galinha. O negócio dele é conhecer. E aí dá 1, 2 ou 3 folhetos e diz: não, fui fazer obra. Mas ele nem orou.
Como fazer a obra de Deus sem a palavra e sem a oração? É verdade, Jesus. Atender o ID de Jesus é se lançando, é entregando-se plenamente ao querer de Deus. Essa tarefa é uma tarefa, irmãos, que a gente chama de ordem imperativa de Deus. Isso aqui é a ordem imperativa de Jesus. É uma ordem áurea. É a ordem principal que o crente precisa obedecer. E não tem um crente específico, não. É para todo crente e qualquer igreja. Que se diz uma igreja de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eu entendo que esse ato, que essa tarefa é uma tarefa nobre, eu já entendo que eu não vou me apresentar, mas eu vou para apresentar Jesus. Eu não vou para me mostrar, mas eu vou para mostrar Jesus a alguém que não o conhece. Porque tem gente, irmão, nas coisas de Deus que ele quer aparecer. Se ele não tiver uma oportunidade, o culto foi ruim para ele, né? Ele tem que aparecer de alguma maneira, ainda que seja numa saudação. Irmãos, chegar na casa do Senhor e estar envolvido na obra do Senhor já é um grande privilégio. É, Jesus. Eu não tenho que estar envolvido porque eu vou aparecer. Eu não tenho que estar envolvido porque o meu nome vai aparecer. Não, eu tenho que estar envolvido para ver o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. Eu tenho que estar envolvido para ver Jesus curar enfermo, para ver Jesus libertar o oprimido, para ver Jesus fazer milagre. Louvado seja o nome do Senhor. É muito interessante meditar nisso, nesse privilégio, porque ao mesmo tempo que nós pregamos a palavra, nós também confessamos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Aleluia. Quando eu vou falar de Jesus para alguém, eu já estou dizendo que Ele já está na minha vida. Aleluia. Aleluia. Eu já estou dizendo, já estou confessando que Jesus está na minha vida. Porque, irmãos, não proclama com ousadia, com fervor, o Evangelho de Cristo, se Jesus não estiver com ele. Isso Nicodemos falou com muita propriedade, com muito entendimento. Nicodemos falou para Jesus: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Pura realidade. Mesma coisa, pregar Jesus Cristo com eficácia, com fervor, com bom ânimo, sem Jesus estar com ele, ninguém prega. Zomba, escarnece, mas pregar com o intuito de gerar salvação, gerar libertação, gerar cura, gerar salvação, ninguém prega. É verdade, Jesus. Só quem está assim, ó, nas mãos do Senhor. Aleluia. Só quem está na mão do Senhor. Só quem está debaixo da autoridade de Deus. Até porque o Senhor, Ele não divide a glória dele com ninguém. É verdade, Jesus. Então é interessante, se você abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 10, é interessante, abra a tua Bíblia aí, Mateus capítulo 10.
negócio aí interessante, porque para quem não quer fazer a obra de Deus, isso aqui é um motivo de pensar muito. Mateus capítulo 10, versículo 32. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 32 do capítulo 10 de Mateus. Leia alto aí, por favor. Portanto, qualquer que confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Leia de novo. Portanto, qualquer que confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Olha que coisa gloriosa. Quando você declara que você serve ao Senhor, Jesus já está pronto para anunciar você diante do Pai. Quando o servo de Deus, irmãos, ele disponibiliza o seu ser para cumprir mandamento de Deus, Jesus já está colocando ele diante do Pai. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é seríssimo. Contrapartida, se não confessa Jesus também não confessa ele diante do Pai. Isso é muito sério. Por isso que é importante querer ouvir e aprender o que Jesus queira nos ensinar. Amém, Jesus. Porque quando a gente prazerosamente se disponibiliza para aprender de Cristo, a nossa tendência é crescer na fé, crescer espiritualmente, prosperar comportamentalmente, e o nosso comportamento, irmãos, nas coisas de Deus precisa frutificar, porque tanto o mundo quanto a igreja, ela precisa ver em cada um de nós exemplo de ser imitado. Ela precisa ver em nós postura irrepreensível, porque cada crente que vive diariamente uma postura irrepreensível é o crente que com a própria vida glorifica o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante. Falamos aqui inicialmente que todo aquele que Deus chama e envia ao campo evangelístico, ao campo missionário, Deus não envia ele sozinho. É muito interessante entender isso. Jesus sempre vai junto. Jesus sempre vai na frente. Se Jesus olha para o teu coração e vê fidelidade, sinceridade, disponibilidade prazerosa, voluntária, Jesus ele vai na frente. Olha o que o versículo 20 do capítulo que nós lemos diz. Olha só aí. Marcos 16, 20. Olha o que está escrito. E eles, tendo partido,
pregaram por todas as partes, cooperando com eles e confirmando a palavra com os sinais. Cooperando com eles o Senhor. Eles foram fazendo a obra e o Senhor ia cooperando com os sinais. Porque o milagre, irmãos, é o Senhor quem faz. Você vai e faz o que Ele manda. Você prega a palavra. Você fala de Jesus. Você mostra Jesus. Mas o milagre é o Senhor Jesus quem faz. Verdade, Jesus. Agora, Ele faz para mostrar que Ele não te enviou e deixou você ir sozinho. Ele quer que você tenha a sua participação ativa e Ele se oculta. Ele não se pronuncia. Mas isso não significa que Ele deixou você ir só. Quando você desenvolve a atividade, Ele entra para fazer o que é para Ele fazer. Nós anunciamos o Evangelho, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Verdade. Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que vai e faz a obra que a gente deseja ver acontecer. Então é muito interessante que nós queiramos viver valorizando esse privilégio. Porque uma coisa que eu tenho observado, irmãos, que o evangelismo hoje, em muitas igrejas e no coração de muitos crentes, já não tem mais valor. Tudo tem valor. Ir para o shopping, tem que aproveitar essa oportunidade hoje. Tudo tem valor. Mas ir anunciar salvação para alguém que está precisando, hoje já não tem mais valor. Hoje já virou moda, que eu escuto isso toda hora. Fulano não adianta mais não. Já cansei de falar, já cansei de convidar. Já pensou se Jesus se cansasse de nós? Quem estaria aqui hoje? Jesus, Ele não se cansou de nós. Jesus, Ele aproveitou todas as oportunidades para plantar uma semente no nosso coração. E hoje nós estamos diante do Senhor. Amém? Amém. Hoje nós estamos dando glória ao nome do Senhor. É verdade, Jesus. Que Ele não se cansou de nós. É verdade. E é interessante que nós também não nos cansemos daqueles que todo dia está ouvindo alguém falar com Ele. E Ele ainda não quis aceitar. Mas vai chegar a hora que Ele vai se colocar na presença de Deus e o nome do Senhor será glorificado. Eu creio assim, meu Deus. Então, meus amados irmãos, proponha no teu coração prestar um serviço melhor para Deus. Não se conforme. Não se conforme com o nível que você está. É, Jesus. Queira ver mais de Deus na tua vida. Se você acha que o Senhor já entrou na tua vida,
já consegue fazer você estar 3 vezes na semana envolvido com o que é de Deus? Não aceita isso não. Verdade, Jesus. Deus não quer você 3 vezes na semana só na obra dele. É verdade, Deus. Deus quer ver você todos os dias fazendo alguma coisa para Ele. Porque servir ao Senhor não é só aqui dentro da igreja não. É verdade. Quando você está no ônibus, você pode dizer que você representa Cristo. Quando você está no trem, no metrô, você pode declarar para alguém que você é representante de Deus aqui na terra. Você pode anunciar para alguém que você aceitou ser atalaia de Cristo. Que você aceitou ser arauto de Deus na terra. Aleluia. Não se conforma com o fato de você estar na casa de Deus 2, 3 vezes na semana. Irmão, isso aí não dá salvação não. O que dá salvação é você todo dia, toda hora estar dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus e eu sou o Teu servo. Faz em mim a Tua vontade. É isso que vai gerar em nós a salvação. Essa disponibilidade contínua. Até porque, irmãos, cada pessoa que Deus chama para servi-lo, Deus quer ver fruto. Deus quer ver fruto. Deus quer ver fruto em você. Deus quer ver fruto em mim. Alguém uma vez, coisa dos 3 meses aí, alguém falou: pastor, o senhor já está blindado já. Eu falei: o quê? Vira essa boca para longe. Eu que pare. Para ver se eu não boto em risco a minha salvação. Eu não posso parar. Eu não quero parar. Enquanto aprouver a Deus manter-me sobre a terra, eu quero ser útil para Deus. Qualquer lugar. Aqui, ali, acolá, qualquer lugar. E isso é a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia em João capítulo 15. Irmãos, tem coisas na Bíblia que não pode passar despercebido. Nós temos que valorizar. Nós temos, irmãos, que ter prazer de meditar naquilo que Deus quer. Evangelho de João capítulo 16. Na verdade, capítulo 15, inverso. Vamos ler primeiro o 14. João capítulo 15, versículo 14. Depois vamos ler o 16. Evangelho de João capítulo 15, versículo 14. Alguém lê alto aí, por favor. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Olha Jesus, olha o que Jesus está dizendo. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Agora leia o 16. Não me escolheste vós a mim, Mas eu vos escolhi a Um vós. minutinho. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Isso não é privilégio? Isso não é motivo de você dar glória a Deus? Não é motivo de você ficar agradecendo Deus? Muito obrigado, Senhor, porque diante de tanta e uma imensidão de pessoas, o Senhor me escolheu ali no meio. Gente, isso é motivo de andar nos pés do Senhor. Aleluia. É verdade. Continua a leitura. E vos nomeei para que vade e deis fruto.
E vos nomeei para que vades e deis fruto. Olha só, e vos nomeei. Olha, Deus nomeou você. O Senhor te escolheu, o Senhor nomeou você para uma tarefa nobre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se os anjos estivessem aqui, eles não perderiam tempo, eles estariam glorificando o nome do nosso Deus. Aleluia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu vos nomeei para que vades e deis, e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto em meu nome pedidas ao Pai, vou conceder. a fim de que Quando pedis ao meu Pai, Ele vos concede. Agora, como acontecer isso tudo? Se eu não valorizo a honra que Deus está me dando. É verdade, Jesus. Deus está me delegando autoridade. Deus está me delegando poder. Deus está me honrando com o privilégio de anunciá-lo àqueles que dele precisam. Mas, se eu não valorizo, se eu negligencio, eu contribuo para que muitos que poderiam ouvir-me, eu contribuo para que eles não cheguem a ouvir a palavra da salvação. Porque Deus, Ele delineia os nossos caminhos. Quando Deus Ele nos envia, Ele sabe a quem Ele quer alcançar. Deus tem propósitos. É verdade, Jesus. É por isso que a gente não pode negligenciar. Deixa Deus ser Senhor. Viu o que Ele falou aos discípulos? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O Senhor nos chama, Ele já nos escolheu, Ele já nos nomeou, Ele já nos vocacionou para que saiamos, para que estejamos dando fruto para o reino de Deus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. É, Jesus. Quero sair daqui nessa noite junto com você, esperando em Deus que você pense, você que está sintonizado nessa transmissão, que você possa pensar, que você possa olhar mais o que você está fazendo com a sua vida. Porque quando negligenciamos o chamado divino, estamos fazendo mal à nossa vida. Verdade, Jesus. E Deus nos dá essa palavra aqui nessa noite
como um leve despertamento É verdade. para que possamos pensar Amém, Jesus. e ver até que ponto Deus olha e se agrada e possa estar se agradando de nós. Jesus. Que no Evangelho de João é muito claro. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Permaneça. É Deus. Pense nisso, igreja. Pensa nisso. Torno a dizer, deixa Deus ser o Senhor na sua vida. E aí com certeza você vai poder glorificar o nome do nosso Deus. Amém ou não amém? Amém. Deus nos abençoe com essa palavra. E que o Espírito Santo de Deus possa ter guarida, liberdade em cada coração ouvinte da palavra do Senhor aqui nessa noite. Que Deus nos abençoe com essa palavra, em nome de Jesus.